Está a começar o Jornal 2. Deram negativo as análises ao nigeriano assistido no hospital de Alicante, em Espanha, com sintomas compatíveis com o ébola. Está assim afastada a hipótese de ele ter contraído a doença. Uma mulher de 48 anos morreu intoxicada num incêndio que deflagrou no prédio onde vivia, em Lisboa. E no Jornal 2 de hoje vamos falar também com o mentor do projeto Troika, que junta 8 fotógrafos e um realizador na captação de imagens que simbolizam os resultados da intervenção externa imposta aos portugueses. Abrimos com o Banco de Portugal, que decidiu que as auditorias forenses vão passar a fazer parte do processo de supervisão regular. Fonte da instituição garantiu ainda à RTP que essas auditorias forenses não têm necessariamente de estar relacionadas com suspeitas de irregularidades. Não é a primeira que fazemos, é a quarta que fazemos. Esta foi a que ganhou mais publicidade por força das circunstâncias, mas estão 3 auditorias forenses já em desenvolvimento noutras circunstâncias. São 4 as auditorias forenses no terreno. Uma investiga o BES, outra avalia o Montepio e as outras 2 auditorias são feitas a bancos que ainda permanecem desconhecidos. Se são 4 as auditorias em curso, afinal podem vir a acontecer muitas mais. Depois de muitas perguntas de muitos jornalistas, fonte do Banco de Portugal garante agora que as auditorias forenses incorporam o processo de supervisão regular. O Banco de Portugal volta a recusar a entrevista à RTP sobre este assunto, mas a mesma fonte adianta que as auditorias forenses estão mais focadas na avaliação das práticas de governo interno de uma instituição, mas são realizadas não porque haja forçosamente suspeitas de irregularidades. Os especialistas ouvidos pela RTP pensam de forma diferente. As auditorias normais, o Banco de Portugal essencialmente vê se um determinado banco cumpre as regras contabilísticas relativas aos ativos que tem, aos empréstimos que tem. Numa auditoria forense está à procura de indícios criminais ou já tem indícios criminais. Pode, inclusive, depois ser usada em termos de aplicação da justiça, no caso de se encontrar qualquer situação de irregularidade formal. Se o Banco de Portugal tem em curso auditorias forenses, a Procuradoria-Geral da República não perdeu tempo e começou logo a investigar o Grupo Espírito Santo. A solução encontrada para o BES, com a cisão em Banco Mau e Novo Banco, saída da Bolsa e prejuízos de milhões, sobra agora também para os reguladores do sistema financeiro e bancário. Grandes fundos internacionais de investimento, acionistas portugueses e de todo o mundo, juntam-se para processar o Estado e pedir responsabilidades ao Banco de Portugal. Pela informação que nos tem chegado e pela exposição dos vários investidores, 90% ou mais aceitaram tomar este risco, ou melhor, um risco que eles assumiam que não era tão grande como o que se veio a verificar, pelas palavras do seu governador do Banco de Portugal. Nós estamos centrados em unir a todas as vítimas. Temos unas 140 vítimas da maioria de Espanha, mas também aí de Alemanha e de outros países. A CMVM ou o Banco de Portugal podem ter cometido ilícitos criminais contra o mercado, falta de divulgação de notícias quando deviam ou de não suspensão das ações e, no entanto, nada lhes acontece, no sentido em que ninguém lhes vai pedir responsabilidades. Não será suposto uma auditoria encomendada pelo Banco de Portugal detectar falhas do próprio supervisor, admitem os especialistas. A culpa morre solteira até quando? O regulador falhou. Ainda não sabemos nem como, nem quanto é que falhou, nem em quê. Quanto ao não ter investigado ou não ter descoberto, nós não sabemos os detalhes, mas sim, poderá ter consequências, não é? Há muitas pessoas aborrecidas por aí, não é? E, portanto, essas pessoas vão fazer alguma coisa, não vão ficar paradas, como é óbvio. Como não estão paradas as auditorias forenses em curso, fundadas ou não em irregularidades, estas investigações pedidas pelo Banco de Portugal e realizadas por empresas de auditoria independentes e juristas terão que apresentar resultados. Relatórios que, ainda assim, poderão não bastar para aliviar as dores de muita gente. As forças curdas, auxiliadas pela aviação norte-americana, recuperaram a barragem mais importante do norte do Iraque, em Mossul, que tinha sido conquistada pelos jihadistas. A par dos combates, as forças terroristas do Estado Islâmico têm provocado verdadeiros massacres étnicos, sobretudo entre os yazidis. A vila de Koshol, por exemplo, foi praticamente dizimada, tendo sido executados perto de 100 homens e 300 mulheres foram raptadas.
هو اشكره هو جاب كان قال اشكال يجي هسري شيء وانا ان بس هيك خطوه عام كان سريع برنو مالك هي بنو كانوا هيدا اجيره كانوا خلق لشيء شلون اجي يا ابو تيراني سبان ابو راي فيش مرقه بقاسي فيلي ده كليده او هرات الروش. Não foi respeitado o recolher obrigatório decretado em Ferguson, nos Estados Unidos. A noite voltou a ser de confrontos entre manifestantes e a polícia. Centenas de pessoas protestaram mais uma vez nas ruas contra a morte de um jovem negro por um polícia branco. Os manifestantes não acataram a ordem das autoridades para dispersar e a polícia teve de lançar granadas de fumo contra a multidão. 7 pessoas acabaram detidas. I tell you, we have a shooting victim that's in critical condition that may lose their life. We had a subject standing in the middle of the road with a handgun. We had a police car shot at tonight. And yes, I think that was a proper response tonight to maintain officer safety and public safety. So we didn't have more victims, whether that was law enforcement or some of our citizens. I signed an order declaring a state of emergency and ordering the implementation of a curfew in the curfew in the impacted area of Ferguson. Again, this is not to silence the people of Ferguson or this region or others, but to contain those who are drowning out the voice of the people with their actions. We will not allow a handful of looters to endanger the rest of this community. O Papa apela aos países asiáticos que não têm relações diplomáticas com o Vaticano para dialogarem com a Santa Sé. Referindo-se a países como a Coreia do Norte, a China e o Vietnã, Francisco formulou esse convite na Coreia do Sul, onde também se encontrou com jovens a quem pediu para se aproximarem da Igreja. You and your friends are filled with optimism, energy and goodwill, which are so characteristic of this period of life. Let Christ turn your natural optimism into Christian hope, your energy into moral virtue, your goodwill into genuine self-sacrificing love. This is the path you are called to take. A Unidade de Cuidados Continuados de Cabeceiras de Bastos está há 2 anos à espera de abrir portas aos doentes. A obra ficou pronta em 2012, mas o espaço continua fechado. Vai saber porquê daqui a pouco. Concluímos assim mais um Jornal 2. Tenham uma boa semana, boas férias, se for caso disso.